Oi, gente linda e posturável, tudo bem com vocês? Aqui é a doutora Carla Gontijo, PhD em Ciências do Movimento Humano, fisioterapeuta, terapeuta postural. E hoje a gente vai falar sobre, ai minhas costas, o que essa dor quer me dizer. Pois é, a gente está aqui nessa temporada de Pode Posturar, podcasts que vão te ajudar a entender melhor a sua postura, a lidar melhor com ela e a fazer alguma coisa para melhorá-la, trabalhando sempre na causa dos teus desequilíbrios e não nas consequências. Falei do Titanic no podcast passado. Volta aí, episódio 001 desta segunda temporada que você vai entender melhor do que eu estou falando. A causa causal dos teus problemas posturais. Então vamos lá. Como o nosso objetivo hoje é falar sobre o tipo de dor e o que essa dor quer me dizer, essa dor nas minhas costas, vamos começar a desmistificar um pouquinho isso. Tipos de dores. A gente tem 3 horas aí, gente, para poder falar disso, porque, meu Deus do céu, são 550.384 tipos de dores. Eu não tenho esse tempo, porque a Meg acabou de dormir agora na soneca, a gente tem pouco tempo para resolver isso daqui, né? Eu acho que você também não tem essas 3 horas, mas vamos lá, vamos dar nosso melhor aqui, tá bom? Seguinte, tipo de dor. Quando eu falo para os meus pacientes que existem muitos tipos de dores, principalmente os homens, eles falam assim, não tem, é tipo, dói. E aí eu pergunto, como que é essa dor? E eles falam, é uma dor doída, uma dor que dói. Dói, ó, eu faço isso aqui, dói. Ó, já começou a me mostrar que é um tipo de dor que dói ao movimento. Você acabou de falar, eu faço isso aqui e dói. Então não é qualquer dor, porque se você está parado e ela não está doendo, é um tipo de dor diferente, é uma mensagem diferente, uma comunicação diferente. Então sim, existem vários tipos de dor, homens, assim como existem vários tipos de cores, tá? Salmão é cor. Mas vamos lá, se a gente pensar numa dor local, uma dor localizada em um ponto específico das tuas costas. O importante, primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é qual é esse local? Ele está paralelo à tua coluna, por exemplo, ou ele está bem no centro das tuas costas, bem aonde está a coluna? Isso já vai dizer muito pra gente, porque se ela for local e central, bem ali na coluna, em alguma área que seja bem no meio das tuas costas, aí a gente tem um problema mais relacionado com uma cara, com um cheirinho, muito mais de um problema estrutural nas tuas vértebras, nos teus ligamentos ali entre as vértebras ou nos teus discos, alguma questão de hérnia, protusão, aquelas historinhas que a gente, escuta bastante sobre lesões na coluna. Isso, a indicação dessa dor local vai nos levar a investigar um pouco melhor esse tipo de terreno estrutural na coluna vertebral. Mas não, o local dessa dor é paralelo, ela não é no meio, ela é local, mas ela é fora do meio da coluna, é em alguma estrutura ao redor. Estruturas ao redor da coluna a gente tem músculos, e aí eu já digo, menos pior. Estamos numa dor local, mas que não é central na coluna, a gente está numa área, num terreno muscular, num terreno facial. A fáscia é um tecido que reveste todo o nosso corpo, assim como a pele, por exemplo. Em outro podcast eu posso contar melhor sobre a fáscia, mas assim, foca no seguinte, se essa dor local ela não é no centro, a gente não está falando de estruturação, então não precisa ficar desesperado e ir para o Google e falar, meu Deus do céu, hérnia de disco, vou morrer, tem que ir para cirurgia. Não, Dr. Google manda você realmente para cirurgia, se não para o cemitério. Então, calma, vamos adquirir conhecimento de qualidade. Local, na coluna, a gente vai investigar melhor esses aspectos de coluna estrutural. Dor local, mas paralelo à coluna, ao redor dessa coluna, a gente está no aspecto mais muscular e é menos pior, porque pode ser o quê? Uma contratura em um músculo específico. O que é contratura? Um nó muscular. E aí, o que a gente vai precisar fazer com esse nó? Liberar ele. Porém, vai lá na temporada 1 do Pode Posturar e vai investigar como liberar os nós musculares. Tem um episódio lá só sobre isso. E eu explico melhor que não é só chegar com aqueles rolos de academia e ficar se roçando em cima de um nó muscular, de uma dor local que você está sentindo, para ver se ela solta. Você vai arrumar mais encrenca, tá? Porque você vai estar tentando liberar
o nó de uma, duas musculaturas ali, enquanto tem outras 649, 648 ali ficando com ciúme, ficando com inveja e rolando uma rebelião contra você mesmo. Sim, nós temos 650 músculos no nosso corpo. Então, assim, muito cuidado na hora de desatar nós, na hora do que fazer antes, durante e depois de desatar os nós, tá? A gente já explorou isso daqui no Pode Posturar, temporada 1, cata lá que você vai entender melhor o que eu tô falando. Vamos focar no nosso objetivo desse nosso episódio de hoje aqui. Tipo de dor, então, local, acho que foi, né? Se ela for central, a gente vai investigar mais as questões estruturais na coluna. Vamos precisar de uma ajuda mais específica. Vamos precisar de exames, vamos precisar de um fisioterapeuta, de um médico, alguém que ajude a gente a investigar essa origem real dessa dor local na coluna, quando ela é central. Mas não, é uma dor mais fora desse centro, é uma questão mais muscular, então o fisioterapeuta vai poder ajudar sem a necessidade inicial de um médico entrar na jogada. Ah, mas então dá para procurar o fisioterapeuta antes de ir no médico? Sim, com certeza, absolutamente 1000 vezes sim. A gente não precisa da autorização do médico para ir numa físio. Isso é o que o plano de saúde estipulou para a gente. E não é essa a realidade. A gente pode sim buscar ajuda terapêutica para o nosso físico, fisioterapia, para nos cuidarmos antes de irmos para o médico. E por que é interessante a gente ir no fisioterapeuta? Porque o fisioterapeuta ele vai ter um olhar mais global do teu corpo. Fisioterapia, eu nem tô falando de terapeuta postural, hein? Porque terapeuta postural vocês já sabem que é muito maior. Terapia postural é corpo, mente, emoções e espírito, não é só corpo. Mas o fisioterapeuta, por mais básico, por mais assim, cru que seja o fisioterapeuta, ele vai olhar para o teu físico, ele vai olhar para o teu corpo, ele vai olhar para os desajustes e desequilíbrios biomecânicos. Então, ele vai olhar para tudo. Um bom fisioterapeuta. Por exemplo, se ele vê que essa dor local nas tuas costas é na lombar, na região lá de baixo em cima do quadril, mais à direita, ele vai entender que existem músculos ali que podem estar acumulando tensões e que eles conversam, por exemplo, com o teu quadril, lá do outro lado, do lado esquerdo. Então, para ele poder resolver essa encrenca ali muscular da direita, ele não vai ficar só em cima ali da direita, não vai ficar fazendo choque em gelinho, tração, qualquer coisa que tiver que ser feita só ali. Porque esse raciocínio já está ficando muito ultrapassado. É a visão ocidental do tratamento de dores e lesões, que é a história da ponta do iceberg. Eu estou tratando aonde está gritando a dor. Só que onde está gritando é o ponto mais frágil, é o ponto mais fraco, é onde estourou o negócio. Não é a causa causal. Quase sempre a dor está fora do local aonde ela está, a causa da dor está fora do local onde a dor está. Então eu preciso ir atrás dessa causa, eu preciso investigar esse terreno, essa história inteira desse corpo para saber como é que aquele ponto, foi deflagrar aquela dor. Então, a avaliação fisioterapêutica é essencial, investigar a história do paciente é essencial, você entender o que você estava fazendo até o ponto dessa dor surgir na sua vida, se teve algum movimento que você fez que deflagrou ela, se teve alguma situação que aconteceu ou não, ela foi aumentandinho todos os dias um pouquinho e aí hoje ela está insuportável. Isso tudo é investigado de acordo com o tipo de dor que você está sentindo e principalmente se ela é, nesses casos, local, tá? Se ela está lá no centro ou se ela está em alguma musculatura. Beleza, tipo de dor. Ana, mas o que eu vou fazer se a dor for assim? Calma, respira, que a gente vai investigar isso e vai trabalhar um pouco isso em outro episódio. Aqui nós vamos falar sobre os tipos de dor, beleza? Vamos falar de um outro tipo de dor aqui muito comum. A dor que corre, a dor que ou espalha, ou a dor que desce pela perna. O famoso asiático, que, gente, não é asiático, é ciático, tá? Com C. É a dor no ciático, o nervo ciático, ele corre realmente, ele sai lá da coluna, ele desce perna abaixo, por trás da perna, assim, né? Tem um caminhozinho. O Google mostra muito bem isso vocês podem procurar no Google. Mas o ciático, ele, como é uma inervação, né? Um conjunto de nervos que sai lá da nossa coluna. Se tiver qualquer encrenca lá na raiz dele, lá onde ele está nascendo da coluna,
Qualquer encrenca, pode ser um nó muscular, pode ser um disco que saiu um pouquinho do lugar, que seria a protusão ou a própria hérnia, ou qualquer coisa que aconteça lá na raiz, vai complicar a vida desse ciático lá para baixo. Então, assim, se é uma dor espalhada, uma dor que desce, uma dor que, né, vai por esse caminho neural, o caminho do nervo onde ele está passando, a gente precisa investigar essa raiz. A gente precisa ir lá para cima, lá para a base da coluna, lá para a coluna lombar, para entender lá em cima o que está acontecendo para estar deflagrando essa dor que desce. Então, não é ficar nessa dor que está descendo, colocando calor, colocando gelo, colocando um monte de coisa na perna. Não vai adiantar, de novo, você está maquiando, você está enganando o sistema, você está tirando só a dor local, tomando um remédio, fazendo alguma coisa, mas não está tratando a causa. Então, a gente vai ter que olhar para a causa, lá em cima. Mas essa dor que espalha, então, que corre, ela está relacionada mais a um comprometimento nervoso, um comprometimento neural, um comprometimento dos teus nervos ali. E isso a gente precisa tomar bastante cuidado, porque se os nervos raiz, né, se eles nascem lá da coluna, a gente vai precisar olhar bem mais profundamente se não está ocorrendo nenhuma irritação lá em cima dessa raiz. Então, seria necessário, sim, a gente ter raio-x nesses casos e ressonância magnética para a gente ter certeza. Peraí, vamos ver de onde é que a coisa está vindo, como que a coisa está lá, para daí a gente poder tratar de forma certa, direta, objetiva o que está acontecendo e não ficar mascarando o problema, tá? Quando a gente fala também de dor neural, de dor relacionada a algum comprometimento dos nervos, ela pode ter essa dor algumas outras características, tipo queimação, né? Ela não só corre, mas ela queima. Ela tem uma característica assim, parece que tá queimando, tá quente, tá uma coisa, tá pegando fogo. Ela pode ter também uma característica de pequenas agulhadinhas, ou tipo formigamentinho, uma sensaçãozinha assim que corre, que fica ali um negócio meio, sabe? Tem essa característica também quando é algum comprometimento neural. Falta de sensibilidade. Você passa a mão na região onde, né, você está sentindo a dor e você sente que ali parece que a pele não está sentindo muito bem, parece que a tua percepção do lugar parece que está anestesiado. Também tem um comprometimento nervoso, neural, dos nervos, nesse tipo de característica de dor, tá? E também as dores em choque. Essa dor em choque, né, que vai assim, você faz um movimento, ou você tá parado, dá aquele choque, aquele negócio assim, que corre perna abaixo, que, né, dá aquele tipo de dor em choque, também vai ter comprometimento de nervos. Então, não é só uma questão muscular ou só uma questão estrutural lá dos ossos da coluna, ou articular, enfim, no meio do caminho, é uma questão que está envolvendo também os teus nervos. Precisa de uma atenção maior. Vou fazer um parênteses aqui. Vocês entenderam já que os nervos saem lá da coluna. Por quê? Porque a gente tem a medula dentro da coluna vertebral. A coluna, ela foi estruturada pelo grande arquiteto, né, que fez os seres humanos. É um arcabouço ósseo, assim, para poder proteger a medula. Porque, gente, quantos acidentes a gente já não viu para a gente entender que, assim, deu um problema na altura da cintura da pessoa? Paraplegia. Deu um problema na coluna na altura do pescoço da pessoa? Tetraplegia. A gente perde o sistema nervoso periférico, né? O central tá lá dentro da cabeça e o periférico tá descendo por dentro da coluna. Deu uma encrenca ali, cortou a eletricidade dessa galera, ninguém mais liga. Daquele nível para baixo, ninguém mais liga. Então, é bem importante a gente tomar bastante cuidado com isso. Viu que as dores estão com caras neurais, nervosas, como a gente está explorando aqui, né? Bem Sherlock Holmes, investigando os tipos de dores aqui nesse episódio. Toma cuidado, vamos procurar ajuda para a gente poder ver realmente como é que tá essa raiz lá em cima. Mas ok, as raízes nervosas vêm da medula que estão lá dentro da coluna. Porém, elas são raízes, elas têm várias saidinhas assim, né? E na hora que elas têm essas saidinhas, olha lá a imagem do Google de novo, né? Acho que eu vou pedir pro Google patrocinar esse episódio, porque ainda tô falando demais dele, mas vamos lá. A gente tem as raizezinhas saindo ali, né, da nossa coluna. E essas raízes, elas estão passando entre fibras musculares.
entre músculos, porque eles vão, né, passando, descendo para poder ligar. Pensa em fio, pensa assim, uma rede de fios, tá? Conectados lá numa central que vai descendo e tem que ligar lá a ponta do teu dedão do pé, ou lá a ponta do teu dedinho. Precisa chegar lá, então o fiozinho vai se ramificando até chegar lá. Só que no meio desse caminho, ele passa por vários túneis, por vários emaranhados de fibras musculares. E aí, no meio desse caminho, pode ter um musclinho que deu um nó, que fez uma contratura. E no que ele fez esse nó, essa contratura, ele literalmente garroteou o teu nervo, a tua fibra nervosa ali. Ele deu um nó, ele estrangulou esse nervo. Esse nervo começa a reclamar. Esse nervo começa a dar falhas, porque ele está estrangulado, ele está perdendo circulação, então ele começa a dar sinais, a dar choque, a queimar, a ter essas coisas de agulhadas, a ter essa dor que vai correndo, descendo daquele nível para baixo. E aí você pensa, bom, aquele músculo que deu um nó e está estrangulando o nervo e causando essa dor, se eu liberar esse músculo, ele vai liberar esse nervo e essa dor vai sumir. Esse é o raciocínio. Bingo! Só que para saber exatamente se é um problema muscular que deu um nó e que está comprometendo o nervo, ou se é um problema central de uma saída de raiz nervosa lá na coluna que encrencou porque foi um problema ósseo articular, de hérnia, de protusão discal lá na central, a gente precisa de alguém com conhecimento claro para fazer essa investigação. Então, eu estou informando vocês dessa situação, desses cenários, para vocês terem essa noção. Pode ser, sim, uma questão muscular. Nós musculares que comprometeram e estão te causando essa dor irradiada, essa dor que espalha. Mas também pode ser uma questão estrutural lá no eixo central das tuas costas, que é a nossa coluna vertebral. Beleza? Agora, só para a gente, né, poder ir encaminhando aqui, porque, gente, como eu falo, credo, já vai dar 20 minutos. Então, a gente também tem um tipo de dor que aparece ao movimento ou tipo de dor que aparece parada. Seja ela em queimação, seja ela local, seja ela em choque, seja ela espalhada, seja ela queimando, não importa. Ou se ela já... Olha que louca. Seja ela tirando a tua força. Literalmente, ela tira a tua força. É uma dor que vem assim e tu perde a força da musculatura. Tu perde a ação dos teus ativadores musculares e simplesmente falha. Né? Dá aquela falha. Quando a dor é ao movimento ou quando a dor é parada, também a gente vai ter características e interpretações específicas para isso. Se é uma dor ao movimento, significa que os músculos estão se contraindo e ao contraírem, deflagram aquela dor. Então pode ser, sim, dependendo do tipo de movimento que deflagra a dor nas tuas costas, uma questão mais muscular, que a gente vai precisar trabalhar mais na liberação. Então é aquele esquema menos pior. Mas se é uma dor parada, é uma dor que está ali, a dor que lateja, a dor que fica ali presente, você está paradinho. Quanto mais tempo você fica parada, pior ela fica. Ou você, numa posição específica, ela começa a aumentar e tem uma hora que é insuportável. A gente precisa investigar mais profundamente. De novo, a gente precisa ir para exames complementares, para raio-x, para ressonância, para a gente olhar o que é que está irritando. Porque o teu corpo está parado, sem fazer nada, e a dor está sinalizando algo. Disse no primeiro episódio dessa temporada, sentir dor não é normal. Sentir dor é um sinal que o seu corpo está tentando te dizer, olha para mim, cuida de mim. Eu estou querendo te dizer alguma coisa e essa coisa é importante para você cuidar, senão nós vamos se esbudegar aqui. Entendido isso? Exploramos, acho que uma boa gama de tipos de dores aqui nesse episódio. E o que eu quero, é ótimo, eu crio uns verbos assim, né? O que eu queria só complementar, né, nesse tipo de dor aqui, já é um cheirinho do que a gente vai falar em algum episódio aí pra frente dessa temporada, que é o seguinte: quando a dor, ela aparece na região, por exemplo, lombar, ela pode estar profundamente associada ao peso das responsabilidades que você resolveu assumir na sua vida. Como assim, Canda? Sabe o cavalo? Cavalo mesmo, cavalo.
quando você senta no cavalo, quando você coloca peso no cavalo, você coloca, né, vamos viajar de cavalo, vamos colocar a carga onde? No lombo do cavalo. É no lombo que a gente coloca o peso. E dentro da metodologia que eu sigo, que eu estudo, que é o GDS, que a gente falou horrores lá na primeira temporada também, que é um conceito de cadeias musculares e articulares psicocomportamentais desenvolvido pela Godelieve Dennis Stroif, por isso que o nome é GDS, são as iniciais do nome dela. Esse conceito, ele olha para as dores, ele traduz as dores por aspectos psicológicos e do teu comportamento. Então, é muito comum associar a dor na região lombar a aspectos emocionais relacionados ao peso, ao excesso de compromissos, ao excesso de estresse, preocupação com o futuro, ansiedade. Pesa no lombo do ser humano, que é a nossa lombar. Tadã! Não é à toa que as coisas têm os nomes que elas têm. Se a gente tem essa dor ali, por exemplo, nessa região lombar, que a gente vai ter um episódio só falando sobre isso, fique atenta. Mesmo que ela esteja correndo perna abaixo, mesmo que ela esteja indo pela lateral ou vindo para a virilha, mas ela vem da região lombar, dá uma investigada, faz o Sherlock Holmes aí na tua vida e vê. Será que você não está assumindo coisa demais? Será que você não está fazendo coisa demais? Ou se responsabilizando por coisas demais que nem te competem mais, mas se assumiu isso e está carregando isso no teu lombo? Enquanto você não mudar isso, enquanto você não trabalhar essa carga emocional que você está colocando, sim, na sua mente, nas suas emoções, no seu espírito, que o seu corpo está sinalizando, não vai adiantar a bruxaria que eu fizer, ou que um fisioterapeuta qualquer outro fizer, um terapeuta postural, assim, que entenda de todas as conexões, faça no teu corpo. Se tu não mudar a raiz dessa questão, que é o peso das responsabilidades, nada vai fazer efeito. Nada vai mudar. E a tua dor vai continuar ali, te atrapalhando. Porque dor atrapalha, né? Vamos começar a olhar melhor para as nossas dores? A entender o que elas querem dizer, ao invés de ficar só querendo que ela suma logo a qualquer custo? Não é na porrada, não é na colocação de etiquetinha, de calorzinho, não é fazendo prece que a gente vai conseguir realmente resolver essas questões. É investigando a causa causal dessas nossas dores. E conhecimento é o que eu estou trazendo para você, para te libertar, para entender onde é que a gente vai precisar agir, nossa ação postural, terapêutica, para resolver essa encrenca e parar de ter dor. E, principalmente, para saber o que fazer se ela resolver voltar a aparecer. Prevenindo também o aparecimento novamente dela na tua vida. Tudo isso é terapia postural. É agir quando a dor está presente, é agir para prevenir a dor e é agir para que ela não apareça mais, num aspecto integral, no corpo, na mente, nas emoções e no espírito. Tá fazendo sentido? Se tiver, conta pra mim em algum lugar. Pode ser aqui, pode ser no Instagram, pode ser no WhatsApp, se você tem o meu número. Me conta. Faz o seguinte, vamos colocar aquele código? Eu adorei quando vocês fizeram isso na temporada 1. Eu achei o máximo. Então vamos pensar num código aqui. Tipos de dor é o nome desse episódio. Episódio 002 da temporada 2. Vamos colocar assim, então? Zerei meus tipos de dor. Será que dá? Vai lá no Instagram, no meu último post e coloca: zerei os meus tipos de dor. Ai, minhas costas. A gente se vê no próximo episódio.